Dark Souls 1 é um dos jogos mais importantes e revolucionários da história, responsável por disseminar de vez o gênero Souls-like. Tal relevância não é injusta, considerando que é um dos jogos mais jogos já feitos, entre aspas. Nesse vídeo eu vou explicar isso e os motivos que levaram Dark Souls 1 a se tornar o meu jogo favorito, mesmo entre tantos outros da From Software que vieram depois. As comemorações vão se limitar aos jogos da própria para não fugir muito do tema. O primeiro tópico que eu quero começar aqui a falar sobre é a gameplay, considerando que é essencial para tornar um jogo interessante. Dark Souls é conhecido por ser um jogo difícil, mas eu não acho que essa seja a melhor descrição para ele. O jogo compensa habilidade, paciência e atenção, punindo quem não tem os três. É uma questão de se acostumar com os sistemas, é uma questão de ser punitivo. A jogabilidade é bem mais lenta se comparada com jogos posteriores, como Dark Souls 3, que consiste muito mais em velocidade, mas isso eu considero um ponto positivo. A movimentação ser lenta e o ritmo do jogo como um todo também ajudam você a dar mais atenção para o ambiente à sua volta e o que você encontra no caminho. Além disso, torna o jogo mais equilibrado. Você pode dominar completamente o roll e ficar com o menos de peso possível para aumentar os iframes, mas ainda vai sofrer com a lentidão maior do jogo que ajuda a dificultar inimigos lentos, mas com grande força. Sendo um exemplo disso, o próprio Ravel, que é um saco na primeira vez que você enfrenta ele. Em DS3, por exemplo, você pode abusar muito mais do roll e spamar o quanto quiser, já que a stamina é recuperada mais rápido. Obviamente o jogo é mais rápido para também compensar isso, mas só é válido em alguns bosses. Os mapas no geral são um pouco prejudicados por isso, meio que viram um boss rush e foda-se. Outra parte da gameplay que eu acho interessante é a das curas. Você pode ter uma boa quantidade de estas flasks se usar o Kingdom nas bonfires, mas isso não banaliza as lutas porque o jogo compensa justamente com a sua lentidão. O personagem para beber o Estus fica parado e ainda demora um pouco, ou seja, você tem que estudar o local ou o boss para saber a hora certa de curar para não ser inútil. Isso é até maior em DS2, onde inicialmente a animação é mais lenta ainda, mas nesse caso existe um sistema de adaptabilidade que acaba com isso posteriormente. Mas o pior mesmo é em DS3 que você pode se movimentar o quanto quiser enquanto cura e bebe mais rápido, tirando uma boa parte do que tornava algumas lutas mais difíceis. Outro detalhe que eu amo na gameplay de DS1 é o efeito de Curse. Você entra num lugar como Depths, nojento e muito fácil de se perder, aí cai num buraco junto com vários Basilis que à primeira vista dão mais nojo ainda, e para piorar te dão um efeito que limita sua vida e precisa de um item vendido por um cara que você nem lembra mais onde tá. É um efeito que prejudica muito a sua gameplay, mas justo, punindo aqueles que não andam com cuidado e atenção. São esses tipos de detalhes que tornam o jogo positivamente punitivo. Existem builds no jogo que podem tornar a gameplay mais fácil, armas que pelo abuso de poise, como a Zoe Render, podem facilitar certos inimigos, mas nada que quebre o jogo. O que eu mais gosto nos jogos da From Software é que você pode literalmente zerar no level 1 com a pior espada do jogo caso você tenha a habilidade e absorva o que você aprende durante ele, que é o que realmente importa. Já falando sobre aprender, os bosses de DS1, principalmente no início, são muito bons em explorar mecânicas e diferentes elementos que criam um sentimento de evolução e progressão real. O Asylum Demon é o boss do tutorial que ensina sobre os Plunge Attacks, os ataques que você pula de cima e ataca a cabeça do cara, que são muito efetivos e úteis durante áreas do jogo. É útil no próprio boss seguinte, que é o Taurus Demon, que você reforça isso, mas principalmente ensina sobre se acostumar em lutas com cenário desfavorável. A qualquer momento, tanto você como o boss podem cair daquela ponte, ao mesmo tempo que você pode ficar preso próximo a ele, tentando desviar. Tem várias deficiências que você aprende a se acostumar e são úteis para lugares com mapas mais complexos. As gárgulas, vindo logo depois do Taurus Demon, te ensinam a lidar com mais de um inimigo e com mapas traiçoeiros. É mais comum do que parece morrer caindo em lugares do Dark Souls, então é uma luta que nesse sentido é mais útil do que aparenta. Obviamente o jogo não é perfeito em todos os bosses. O seguinte mesmo é o Capra Demon, que a sua dificuldade é literalmente só resumindo aos dois cachorros e o lugar ser muito apertado. Não tem, é uma dificuldade muito artificial. Vários deles também são reusados em Lost Izalith, mas em si eu acho que não é tão ruim, como outros, considerando que tem sentido com a lore e evidencia sua progressão ao ponto de se tornar inimigos comuns. Mas ainda assim, é repetição de boss, então não é a melhor coisa possível. Inclusive, só um parênteses, Lost Izalith é uma área inacabada, então é por isso que teve tanto reuse e é uma área tão ruim, e pra mim é a pior área de DS1, e eu acho que é unânime que é a pior área, mas como foi inacabada, teve muitos problemas na produção, do mesmo jeito que teve em DS2 e em outros jogos, beleza.
Os bosses de DS1 não necessariamente sempre ensinam algo sobre o jogo. A partir do momento eles só aproveitam isso ao máximo. O melhor exemplo é a Quillag. Pode não ser um boss tão difícil e pode não dar tanto dano assim, mas ainda é uma luta que te desafia. Ela ataca reto com a espada, ataca horizontalmente, ataca usando as patas, cospe fogo, explode, e o fogo que cospe ainda fica por um tempo na arena, diminuindo seu espaço de roll caso não tenha atenção. Essa é a genialidade dos bosses de DS1, eles não abusam de um dano massivo ou de ataques exagerados, e sim usam de um conjunto que faz com que sejam mais complexos e exijam mais atenção. É o conjunto que faz o boss ser interessante, não só um ataquezinho específico. Outro exemplo de boss que usa muito bem do que o jogo propõe são o Ornstein e o Smough, a segunda luta em dupla. A OST é perfeita como na maioria dos bosses e a área também tem um esplendor diferente das outras, aumentando a grandiosidade da luta e principalmente ambos se completam. Como nas gárgulas, que uma atacava melee e outro usava fogo de longe, Ornstein e o Smough também são um equilíbrio perfeito. Um é gigante, lento e causa dano massivo, enquanto o outro é rápido, agressivo e com menos dano. Enquanto você se preocupa com Ornstein e sua velocidade, você precisa se preocupar com o Smough e a chance dele de te esmagar. A existência de uma segunda fase também torna a luta mais única ainda para o primeiro jogo, mas para mim realmente o ápice é na dupla em si, nessa ideia dos dois se completarem tão bem. É o melhor exemplo de uma boss fight em dupla entre todos os da From Software. É muito fácil errar fazendo esse tipo de luta, não só em outros jogos, mas dentro da própria From Software. O Godskin Duo de Elden Ring é um exemplo. Ao invés de um ser lento e forte e o outro rápido e mais fraco, ambos são rápidos, com uma grande variedade no moveset e atacam forte, desequilibrando e errando no que DS1 acerta. As lutas posteriores são inferiores em questão de luta técnica, na parte da luta literal. Nito e Sif são menos desafiadores, por exemplo. No Nito mesmo o que dificulta é lutar com os esqueletos, o que torna a dificuldade artificial, já que aqui o que importa é a quantidade e não o conjunto todo da luta. Mas ainda assim são lutas com uma lore e ambientação boas. Quando desce um pack em algo, ele ainda compensa com outros pontos. Um maior exemplo que eu posso dar disso é a luta com Gwyn. Uma luta que você esperaria ser extremamente difícil e grandiosa por ser a última, mas é totalmente o contrário. O Gwyn não tem um moveset complexo e fica fácil com o parry, e é isso que faz dele um dos melhores bosses que eu já vi num jogo. Uma das principais temáticas de Dark Souls é a decadência. Você passa o jogo inteiro passando por lugares que um dia foram algo, mas hoje em dia são completamente mortos e habitados por seres vazios. Você passa o jogo inteiro ouvindo e lendo sobre o Gwyn como uma divindade, o pico de poder em todos os sentidos que aquele mundo já teve. Aquele que estava acima de Ornstein e Smough, até então o ápice de tudo que você viu no jogo. Tudo isso para na luta final você encontrar um Gwyn fraco, o pouco que restou de alguém que já foi humano. Mas como tudo naquele mundo, foi perdendo a humanidade aos poucos. Mesmo assim, o Gwyn até esse momento continuou defendendo a chama que é o maior símbolo de esperança naquele lugar. Não é uma luta épica, não é a luta mais difícil, nem a mais grandiosa. É uma luta que retrata tudo o que você experienciou e subverte suas expectativas. Além de ser tematicamente perfeita, graças ao cenário, a ambientação e a música, existe um sentimento misto nessa conclusão. Um vazio, fagulhas de esperança, fagulhas de desespero, isso cabe ao jogador decidir. Agora, entrando na parte de level design, mesmo que DS1 tenha vários bosses geniais e em alguns casos difíceis, a maior dificuldade e complexidade do jogo faz parte dos mapas. DS1 é muito inteligente no posicionamento dos inimigos. Podem não ser os mais fortes, mas são colocados de forma que surpreenda o jogador ou o encurrale. Um exemplo é durante uma escada em Undead Burg, que você desce depois de passar por alguns inimigos, e ao seu lado, escondido na sua visão graças à parede, aparece o Undead Assassin, esperando para te dar uma facada, enquanto na sua frente há outro te atirando uma faca. Caso os dois estivessem lado a lado, a passada seria muito mais fácil, você já saberia o que esperar, mas com um escondido, ao perceber a presença dele, distrai a sua atenção ao outro. Outra área que serve de exemplo é Undead Parish, dentro do castelo onde as gárgulas ficam. É um caminho com vários rolos numa sala. Mesmo que sejam só muitos inimigos numa sala fechada, não torna a dificuldade artificial, pois são extremamente fracos e fáceis de matar. É um teste de paciência e administração de espaço, que pode te punir, já que juntos podem ser difíceis de desviar. Fica clara a superioridade de DS1 nesse quesito quando comparada a Dark Souls 2. Você só de entrar numa área da agro atrai 300 inimigos ao mesmo tempo. É literalmente isso em Iron Keep. Você é alvejado por inimigos que, ao invés de serem fracos para equilibrar com a quantidade,
são decentes o suficiente para vários deles serem só ridículos. É muito fácil errar e deixar artificial a dificuldade usando cenários assim. Por isso eu valorizo muito isso em DS1. Outras duas qualidades são a interconectividade e a não linearidade dos mapas de DS1. O hub do jogo, que é o Firelink Shrine, te leva para Undead Burg, Catacombs e New Londo. Você não sabe para onde ir. O jogo não te dá o caminho óbvio. Por isso muitos morrem lutando com os esqueletos e fantasmas ao invés de ir direto para Undead Burg, que nem outros. Ter várias opções torna as experiências mais únicas, além dessas áreas levarem para mais áreas ainda. New Londo se conecta com Firelink Shrine, como eu falei, e com Valley of Drakes, se conecta com Blighttown, se conecta com Depths e Lost Izalith. Tudo é conectado, aquele mundo parece palpável e isso torna a exploração mais satisfatória ainda, porque você pode achar um atalho muito útil e que é colocado naturalmente no jogo. O exemplo mais clássico e óbvio é o elevador que você encontra logo no início no Firelink Shrine, que leva para o Castelo das Gárgulas, que na sua primeira gameplay demora algumas horas para chegar. Você pensa que andou longe pra caralho, mas na verdade você só foi para cima da área inicial. Outro exemplo bom é Blighttown. O level design é o que torna esse lugar tão odiado e traiçoeiro. A falta de luz em certas partes faz com que você tenha que depender do som para perceber os fudidos do Toxie. Os inimigos podem vir de qualquer lugar, como de dentro de potes, além do cenário em si ser confuso. Você não sabe onde pisar sem desabar ou cair e às vezes não sabe para qual lado ir, já que tem várias opções. Não tem armadilhas, os inimigos não são ridiculamente fortes, a dificuldade é criada apenas pelo ambiente, e é isso que torna esse e os mapas de DS1 tão inteligentes. O único caso realmente negativo é Lost Izalith, mas como já foi falado, é uma área inacabada. Outra qualidade dos mapas é a estética e o visual como um todo, que possuem perfeitamente a essência do jogo e contam uma história naturalmente. Undead Burg é uma cidade, você consegue ver as ruas e casas lá embaixo de onde você está. Mas a cidade agora é podre e seus habitantes perderam a humanidade. Essa ser a primeira área oficial do jogo é perfeito. Apresenta perfeitamente a temática de declínio, que é um dos principais focos no jogo. Lost Izalith, que tem vários pontos negativos, visualmente ainda funciona. Logo quando você chega, dá pra ver uma estrutura estranha no fundo e uma quantidade massiva de lava em volta. Fica claro que existiu uma civilização e essa foi consumida por algo, até pela presença dos Capra Demons, que são bem humanoides. Todos os mapas no geral fazem isso, mas o melhor exemplo e o que mais sobressai mesmo é a Norlondo. Até aquele momento, todos os lugares por qual você passa são lugares acabados e que evidenciam uma antiga civilização que decaiu. Já Norlondo é grandioso, magnífico, exala mais luz do que todos os lugares juntos. É um lugar que contrasta com tudo até então no jogo. A primeira vez que você vê é inesquecível, é como um resquício de esperança em meio a um mundo devastado. Isso fica mais forte ainda durante a luta do Ornstein e Smough, que são tão grandiosos quanto. Mas, quando você descobre que tudo foi uma ilusão feita por Gwyndolin, a esperança e grandiosidade desse local morrem. O lugar que foi a casa dos maiores desse mundo teve o mesmo destino de todos. Essa descoberta e essa decadência são muito mais impactantes que as outras, justamente por você ter tido a oportunidade de presenciar o estado original. Outro lugar que subverteu minhas expectativas foi o Kiln of the First Flame. Todo o jogo foi para chegar nesse lugar. Você coletou as almas dos principais bosses para chegar nele. Tudo para ver um deserto com um restante de uma arquitetura de que algum dia já foi magnífica. Isso melhora muito a luta com o Gwyn e reforça perfeitamente a temática, sem nem precisar usar palavras para isso. E falando em palavras, a discussão sobre Souls-like ter ou não narrativa é o que perdura até hoje. Foi algo visto muito na época do GOT. Eu digo com tranquilidade que os jogos da From Software têm a melhor narrativa possível para a mídia. Narrativa é a forma como uma história é contada, seja ela através de pequenos detalhes ou de textos e cutscenes. Ao invés de ser que nem todos os jogos da Sony, que tem 300 horas só de cutscene para jogar na cara do jogador o que está acontecendo na tela, Dark Souls faz com que você descubra a história. Você monte o quebra-cabeça para ligar as pontas daquele mundo. A história de Dark Souls é contada através dos cenários, das lutas com os bosses, das histórias próprias dos NPCs que se ligam diretamente com a temática do jogo, como o exemplo de Soler. Literalmente tudo naquele mundo conta algo. Todos os NPCs que você encontra acabam tendo um caminho parecido. O Sigmire, por exemplo, o Cebolão, durante a sua jornada é sempre ajudado pelo jogador, fazendo com que vá perdendo seu propósito e consequentemente sua humanidade. O Soler sempre foi em busca do sol, tanto ao ponto de enlouquecer para conseguir chegar até ele, perdendo sua humanidade também. Os inimigos que você encontra no caminho, em muitos casos, são humanos que perderam o seu propósito e, consequentemente, sua humanidade. Tudo tem o mesmo resultado, mas de formas diferentes, com perspectivas diferentes.
deixando essas histórias únicas e tudo isso diferente para cada jogador, justamente porque as decisões de cada um são diferentes. Você não precisa fazer tudo o jogo para entender a história, você faz a sua história. Literalmente, até o ato de você morrer e reviver para continuar jogando tem uma importância para o mundo. Todos os undeads morrem e renascem, mas a cada momento vão perdendo a sua humanidade graças a isso. Você começa o jogo sendo um undead, preso numa prisão com vários outros que se tornam hollow por perderem o propósito. Que nem você, vários outros têm a oportunidade de serem um undead da profecia. Você não é especial, nenhum jogador é. O que diferencia você dos outros é o quanto você falha e tenta novamente. O que torna a mídia de jogos tão interessante é o quão únicas são as experiências das pessoas, o quão diferentes elas podem ser. Você poder participar da história e mudar seus eventos de acordo com a sua gameplay é o que causa imersão. Qual é a graça de jogar jogos que, independente do que você faça, não alteram em nada a história em si? No final das contas, você joga e joga só para ver mais cutscenes prontas. Qual é a graça de jogar algo que conta histórias do mesmo jeito que filmes, séries, qualquer audiovisual normal? Demon's Souls foi lançado em 2009, logo numa época em que os jogos estavam ficando cada vez mais cinematográficos, sendo o maior exemplo Uncharted 2. Demon's Souls foi diretamente contra tudo o que estava sendo proposto, tentando resgatar o que realmente fez as pessoas se apaixonarem pela mídia. Dark Souls 1 veio para aperfeiçoar isso completamente, abrindo portas para todos os jogos futuros da From Software. É um dos jogos mais importantes não só porque criou um gênero, mas também porque se arriscou e não se rendeu ao mais simples e acessível. Dark Souls 1 te dá uma liberdade difícil de se achar com tanta frequência, ainda mais na época em que foi lançado. Elden Ring e outros jogos conseguiram até aprimorar isso em outros aspectos. Mas Dark Souls 1, pelo contexto, para mim sempre vai ser o melhor jogo da From Software e o melhor já feito.